Sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, as suas graças e bênçãos. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Peçamos a doce, a preciosa intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podem se acomodar? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo diácono Cleiton, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham também através da internet, hoje com toda a igreja nós estamos celebrando o 20º domingo do tempo comum. E olhando para cada uma das leituras que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que cada uma delas nos traz uma mensagem forte e importante. Na primeira leitura, tirada da profecia de Jeremias, nós vemos que Jeremias, ele foi colocado por Deus diante de um povo, o povo de Israel. Povo este que estava se afastando de Deus, que já não vivia mais segundo a vontade de Deus, mas viviam segundo as suas paixões, vivendo na injustiça, na guerra, na discórdia. E Jeremias foi enviado por Deus para justamente anunciar a presença de Deus no meio daquele povo e também ir contra todo tipo de injustiça, todo tipo de pecado. E Jeremias, por fazer isto, ele foi perseguido. Como nós ouvimos na primeira leitura, ele foi jogado numa cisterna, no meio da lama, onde não tinha água, não tinha alimento, não tinha nada, e quase morreu. No final das contas, o rei se arrependeu e mandou tirá-lo dali. Mas qual é a mensagem que fica? A sociedade no tempo de Jeremias não é diferente da nossa sociedade hoje. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que ainda hoje existe muita injustiça. Nós vemos que ainda hoje existe muita desigualdade social, violência, quantos pecados da humanidade. E, a exemplo de Jeremias, nós hoje temos que ser os profetas do nosso tempo. Jeremias não teve medo de anunciar Deus para o povo, não teve medo de profetizar, não teve medo de denunciar as injustiças. Que nós também, meus queridos, como profetas do nosso tempo, que nós também possamos anunciar Deus, anunciar Jesus que veio para nos salvar, anunciar com coragem. Na segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, o autor desta carta, ele fala que Jesus é a nossa meta, e Jesus nos dá a coragem para que nós possamos testemunhar o seu nome aqui neste mundo. Como é difícil hoje ser cristão no mundo em que nós vivemos. Quando nós realmente assumimos a nossa fé, quando nós realmente procuramos seguir os passos de Jesus, quando nós nos esforçamos para viver os mandamentos, muitas vezes nós também somos excluídos, somos perseguidos, somos até mesmo não somos compreendidos, nem mesmo pelos nossos familiares às vezes. Mas o desafio está aí. Jesus nos chama, Jesus nos dá a sua força, nos dá a sua coragem, para que apesar de tantos obstáculos, de tantas incompreensões, que nós possamos continuar firmes na nossa fé, anunciando Jesus, proclamando o seu nome, porque somente Jesus
pode transformar o nosso coração e transformar o coração da humanidade. Em um trecho do Evangelho, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, meus queridos, se nós somos o sal, nós temos que dar sabor a este mundo. Se nós somos a luz, nós temos que iluminar este mundo que infelizmente vive nas trevas. E por fim, nós nos deparamos com o Evangelho. E o Evangelho de hoje, quando a gente lê, assim ouve, como nós ouvimos, num primeiro momento nós ficamos assustados, né? Jesus começa dizendo que deseja mandar fogo sobre a terra. E Jesus vai dizer: e como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. No primeiro momento nós não entendemos, mas como que Jesus quer mandar fogo sobre a terra? Jesus quer destruir a terra? Não, de modo algum. Os padres da igreja interpretam esta primeira fala de Jesus como sendo o fogo do Espírito Santo. Jesus, ele deseja derramar sobre cada um de nós o fogo do Espírito Santo. E Jesus vai dizer: como eu gostaria que este fogo estivesse aceso. Podemos dizer em todos os corações. O fogo do Espírito Santo é o fogo do amor, é o fogo da caridade, é o fogo do zelo apostólico. Nós cristãos temos que ter dentro do nosso coração o amor, a caridade, aquilo que faz com que o cristão lute contra todo tipo de moralidade, contra todo tipo de pecado, é o fogo do Espírito Santo. Por isso, meus queridos irmãos, nós rezamos aquela oração: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, enchendo o nosso coração do Espírito Santo. Se nós desejamos permanecer firmes na nossa fé, nós temos que abrir o nosso coração ao Espírito Santo, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, para que nós possamos, como eu disse, superar os nossos pecados, superar as nossas imoralidades, superar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E na outra parte do Evangelho, Jesus vai dizer uma outra frase mais polêmica ainda. Jesus vai dizer: pensais que eu vim trazer a paz para este mundo? Não, vim trazer a guerra. Quando nós olhamos, nós imaginamos: mas como? Jesus não veio trazer a paz? É claro que sim. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a própria paz. E Jesus, quando ele diz que veio para trazer a guerra e não a paz, nós precisamos entender. Quando Jesus veio, quando ele enviou o seu Espírito Santo, ele convidou a todos a viver o amor, a viver o perdão, a viver a caridade. Mas infelizmente, no mundo que nós vivemos, ainda tem aqueles que preferem viver no pecado, que preferem lutar contra a vida, e aí nós vemos quanta violência, que preferem viver não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do mundo, aqueles que lutam contra a paz. Então, diante desta realidade, existe sim um conflito entre aqueles que são de Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, e existem aqueles que vivem contra Deus, que não pregam a paz, que vivem procurando a guerra, que lutam contra o projeto de Deus neste mundo. Então existe sim um certo conflito entre as pessoas que buscam a paz e estão com Deus, e aquelas pessoas que não buscam a paz e lutam contra o projeto de Deus. Então, quando Jesus disse que veio trazer a guerra neste sentido. A paz que Jesus nos dá é uma paz diferente do mundo. A paz que Jesus nos traz é aquela paz do coração, é aquela paz que nos ajuda, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do sofrimento, viver em uma paz de espírito. A paz do mundo, muitas vezes, se resume somente em ausência de guerras, de conflitos, mas muitas vezes
A paz do mundo é uma paz de cemitério, é uma paz de morte, é uma paz em que a injustiça e a desigualdade reina. Mas a paz de Jesus é uma paz que nos convida a lutar para vencer os nossos pecados, para vencer os nossos conflitos e um dia alcançar a verdadeira paz, que é a paz de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a tomar uma decisão. Nós não podemos ficarmos em cima do muro, nós não podemos viver uma fé mais ou menos, nós não podemos, nós temos que tomar uma decisão. Eu estou com Jesus e luto pela paz, ou eu estou contra, ou eu estou indeciso? Jesus não espera de nós indecisão. Jesus quer de nós uma certeza, a certeza de que de fato nós estamos com Ele, estamos lutando dentro de nós, e aí existe uma guerra também dentro de nós, lutando contra as nossas paixões, lutando contra os nossos vícios, lutando contra tudo aquilo que nos leva a pecar, para que um dia nós possamos encontrar a verdadeira paz, que é estar definitivamente junto do Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, que nós possamos pedir esta graça a Jesus. Jesus não veio trazer a guerra, Jesus, Ele veio nos dar a paz. Mas para que esta paz possa acontecer dentro de nós, existe sim uma guerra, a nossa luta contra o pecado que existe em nós, contra a concupiscência que existe em nós, até o dia em que nós, com a sua ajuda, venceremos os nossos pecados e estaremos definitivamente com Ele. Neste final de semana, neste domingo, nós também queremos rezar pela família. Nesta semana que nós vamos começar, é a Semana da Família. E nós sabemos que a família é a célula fundamental e principal de toda a sociedade. Se nós queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, nós temos que rezar pela família. E por quê? Porque é da família que nascem todas as vocações. A vocação sacerdotal, a vocação ao matrimônio, as profissões, tudo nasce da família. Então, nós como cristãos católicos, nós temos que rezar pela nossa família e rezar por todas as famílias, para que Deus proteja as famílias, porque, como eu disse, se nós desejamos um mundo melhor, nós temos que cuidar da família, rezar pela família e defender a família. E hoje, domingo, nós iniciamos a Semana da Família rezando pelos nossos queridos pais. O pai é o chefe da família, é a cabeça da família. Então, nós queremos rezar pelos pais, né? Eu vejo aqui que nós temos bastante pais aqui presentes, então nós queremos pedir a Deus que, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe os nossos queridos pais. O pai que trabalha, o pai que luta, o pai que sofre, o pai que adoece, enfim, que nós possamos agradecer a Deus e pedir por todos os nossos pais, que Deus dê muita fé, muita saúde, muita coragem, e rezar também por aqueles pais que porventura se encontram doentes, enfermos, e aqueles pais também que já estão na casa de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu